Então, não, lá eu vou nesse relógio. É incrível. Tempo escola de Lá é 2 minutos a menos. Tá. Olá, meus irmãos, muito bom dia. Estamos novamente retornando com o programa Sagrado Umbanda, que é o seu programa de Umbanda e Espiritualidade que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta 40 de segunda, Barão do Rio Branco 300 públicas e gratuitas todas as terças-feiras às 20 horas. Hoje estão todos convidados, já reitero o convite para a nossa sessão mensal de Guardiões, Exu e Pombagira. Hoje é dia 29 de outubro de 2019 e esta é a edição número 140 do programa Servidores Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível e Templo Escola de Umbanda, Aranauã. Você pode interagir conosco através do nosso número de WhatsApp 559-9134-3107, pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta 3343-1207 e pelo nosso e-mail, programa sagradaumbanda@gmail.com. Nós estamos também ao vivo em áudio e vídeo pelas nossas redes sociais, ou seja, pela fanpage, a página do Templo Escola de Umbanda Aranauã no Facebook e em nosso perfil no Instagram. Aliás, estes são dois canais que vocês podem entrar em contato conosco, enviando as suas sugestões de temas, dúvidas e perguntas relacionadas com a nossa amada religião de Umbanda. E por falar em religião, meus irmãos, qual o objetivo das religiões? Vez ou outra, nós nos pegamos pensando sobre alguns temas relacionados à religião, à Umbanda, à espiritualidade em geral, para discorrer aqui no programa com vocês e para vocês. E hoje, pensando nisso, me veio à mente justamente essa questão. Afinal, qual é o objetivo das religiões? Eu falo em sentido amplo, de todas as religiões e não só e tão somente a Umbanda. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é religião. Religião é uma criação humana. Claro que há um culto a uma divindade, mas as religiões são criações humanas, ou seja, o homem, o Adriano, o Marcos, o Paulo, o Roberto, que reunidos em torno de um culto coletivo, eles resolvem criar um método de culto a Deus, como é o exemplo da maioria das religiões. Mas, Pai Marcos, todas as religiões não cultuam Deus? Não. O próprio budismo, o Zen budismo, não tem Deus como centro do seu culto. O objetivo do budismo é o que eles chamam de iluminação. Mas afinal, vamos discorrer sobre o tema, o que é religião? Nós entendemos, esse é um olhar muito particular do Adriano, e eu não falo em nome de todos os sacerdotes, é um olhar particular, portanto. Religião é um método, ou seja, uma forma coletiva de culto a uma divindade. Então nós nos reunimos, um grupo de pessoas se reúne em torno de uma mesma doutrina, em torno de uma mesma teologia, para cultuar uma divindade, que na maioria das vezes é Deus, E com esse culto coletivo, com essa religião estabelecida, aberta, aqui no plano material por nós encarnados, homens, são criações humanas, nós passamos a se servir da religião, e quando eu falo se servir, não é no sentido pejorativo, mas é no sentido de utilidade, é no sentido de função, para a consecução de alguns objetivos. Mas eu preciso, e essa pergunta já me foi feita, eu preciso obrigatoriamente pertencer a um culto religioso, eu preciso ir na igreja todo domingo, eu preciso ir semanalmente no terreiro de Umbanda, eu preciso semanalmente ir no templo, no culto, por exemplo, de uma igreja evangélica, para eu ser um religioso ou para eu me relacionar com Deus? Não, absolutamente não. Só que quando nós realizamos um culto individual em nossas casas, por exemplo,
eu tenho para mim que isso é uma religiosidade, ou seja, isso é muito comum, é corrente até, pessoas falarem que fulano, beltrano, ele é muito religioso. A sua religiosidade tangida. Mas isso ocorre no âmbito familiar, no âmbito individual. Para que se caracterize uma religião, e sempre no meu olhar, como eu falei no início, é necessário um culto coletivo, é necessário que um grupo de pessoas se reúna em torno de um mesmo objetivo, Deus, e estabeleça alguns métodos, né, de aproximação com a divindade. Portanto, em se tratando de criação humana, as religiões, de modo geral, né, elas não traduzem todo esse sentimento universal de Deus e de divindades. Cada religião tem o seu olhar, cada religião tem o seu método particular de encarar Deus. E isso, meus irmãos, é algo bastante importante de nós entendermos, porque nós vemos na prática que isso não acontece. Muitas pessoas se arvoram como donos da verdade, dizendo que a minha religião, religião A, B ou C é a melhor, ou é a única realmente verdadeira, para defendê-la e contrapartida atacar as outras. Então, percebam, cada religião ela traduz alguns aspectos, poucos, claro, de algo maior que é Deus. Então, é errado falar um religioso, um bandista, um católico, um evangélico, independentemente da religião, dizer que a sua religião é a mais correta e que o seu método, a forma de chegar a Deus é a única correta, porque existem muitas formas, muitos caminhos levam a Deus. E eu aprendi com o pai Adriano Camargo, que nós entrevistamos aqui no programa já, o herveiro da Jurema, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda, em São Paulo, São Bernardo do Campo. Eu aprendi que não há nada mais errado do que falar que a religião, a religiosidade dos outros é errada. Ou seja, defender a sua religião através do ataque das outras religiões ou de outras religiões. Mas enfim, para que serve uma religião, então, enquanto criação humana, enquanto método coletivo de culto a Deus? Ela tem, claro, algumas funções, e isso é inegável, porque ela promove uma ponte com o sagrado, com o divino, e por meio das religiões, também por meio das religiões, nós nos relacionamos com Deus, com as divindades, lembrando sempre que orixás não são considerados deuses, são divindades. A Umbanda continua sendo monoteísta, cultua apenas Deus, que nós chamamos de Olorum, Zambi, Olodumare, Tupã. O nome só designa uma forma diferente de ver e encarar Deus. Nós também, através das religiões, nós nos sentimos mais protegidos, mais amparados, mais fortes, mais acolhidos pelo lado divino da criação. E quando nós nos sentimos mais protegidos, mais fortes, mais amparados e mais acolhidos, nós temos uma condição melhor, intrínseca e talvez até psicológica, de encarar as nossas adversidades humanas diárias. Porque quando nós nos reportamos a Deus, às divindades, aos sagrados pais e mães orixás, por exemplo, em falando da Umbanda, protegidos e amparados por Ele, nós nos sentimos mais revigorados, mais fortes para encararmos todas as adversidades que, notadamente, existem no nosso dia a dia. Tá? Também as religiões, elas são excelentes ferramentas, métodos de reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É uma promoção de mudança, de alteração para melhor, que parte do nosso íntimo, do nosso consciente, porque todo o processo de reforma íntima tem que ser consciente. E as religiões promovem isso, auxiliam, instigam, provocam uma reforma íntima profunda nos seres, não só aproximando o fiel religioso do nosso divino Criador, mas também fazendo com que a gente se torne melhor a cada dia. E tudo isso no seu conjunto tem um único objetivo, que é promover a evolução da humanidade.
Nós sabemos que existem filósofos que sustentam inclusive a tese de que Deus não é encontrado dentro das religiões. E eu tenho que concordar parcialmente com essa afirmativa. Porque nós não precisamos estar ou pertencer a uma religião para que nós tenhamos a proximidade para com Deus. Com o exercício, com a prática individual, isso já é possível através da nossa religiosidade. Mas um culto coletivo promove uma força maior, uma inspiração maior, fortalecendo então os nossos laços com o nosso divino Criador e com o lado divino da criação. Eu concordo com a afirmação de que Deus está em nós. Nós somos pequenas partículas divinas, pequenas partículas de Deus, nós somos realizações de Deus, nosso divino Criador. E, portanto, parcialmente está correta a afirmação de que não encontramos Deus nas religiões. Nós temos que procurá-lo dentro de nós mesmos. Este é o programa Sagrado Umbanda, que vai ao ar pela Rádio Cruz Alta AM 1140, de segunda a sexta-feira, às 11h50. Eu sou Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual e sacerdote do Templo Escola de Umbanda Aranaúna. Eu agradeço a audiência dos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram. Lembrando que todos os programas estão postados já em nosso canal no YouTube. Desejo uma excelente terça-feira, lembrando e reforçando o convite para a nossa gira de guardiões na noite de hoje. E fiquem agora com a trilha de encerramento do nosso programa. Até amanhã e um axé. Vargas Advogados 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda Aranaúna. Nesta casa de guerreiro, vim de longe pra rezar. Peço a Deus pelo... Obrigado, meus irmãos, pela audiência. Um grande axé. E vamos refletir sobre esse tema. Deus está dentro de você, tá bom? Até amanhã. Um forte abraço.